Está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos estudar a Palavra de Deus nessa nova temporada do Bíblia Fácil. Essa temporada se chama Eu Creio e nós estamos estudando doutrinas do texto bíblico. Quando eu falo de doutrinas, eu estou falando de coisas que a Bíblia ensina, não é? Tudo que a Bíblia ensina é uma doutrina bíblica, porque a palavra doutrina quer dizer ensino. Então, o amor de Deus é uma doutrina bíblica, a salvação é uma doutrina bíblica, né? O pecado é uma doutrina bíblica e também a Trindade é uma doutrina bíblica e esse é o nosso tema de hoje. E eu quero dar mais uma vez boas-vindas para os nossos amigos. Estamos aí na segunda semana desse nosso encontro de 3 meses, né, produção? 3 meses que a gente fica aqui juntos e a gente vai se conhecer cada vez melhor. Você de casa já está começando a conhecê-los aí, nos nossos intervalos a gente tem aí os vídeos que eles gravam e é muito bom ter vocês aqui. E eu quero falar do nosso tema antes aqui, anunciar qual é o tema, para depois a gente orar, para a gente começar o tema, o estudo da Bíblia. E o nosso tema hoje é a Trindade. Como eu falei para vocês, não existe essa palavra na Bíblia, né? Trindade é um termo que nós usamos para nos referir a esse conceito de um Deus triuno. Mas eu não vou adiantar o estudo não, porque sempre antes de estudar a Bíblia, a gente precisa orar para que Deus nos ilumine, para a gente poder entender. Então eu convido você de casa, para a gente fechar os olhos e falarmos com Deus. Senhor, mais uma vez a gente vai abrir a Tua Palavra. E nós queremos, Senhor Deus, abri-la com respeito, abri-la com alegria de poder estudá-la e termos a iluminação do Santo Espírito para entendê-lo. Senhor Deus, atue em nossa mente agora, através do Teu Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, a Trindade, como eu disse para vocês, é um conceito bíblico. Ou seja, nós temos nosso Deus formado por 3 pessoas. E eu já adianto para vocês, se você está esperando aqui terminar esse programa entendendo completamente o conceito de Trindade, eu não quero lhe decepcionar, mas não dá. Por quê? Porque é alguma coisa muito além da nossa mente. Quando a gente diz assim, eu vou entender a Deus, eu vou entender Deus, a gente está dizendo que vai entender uma coisa que não cabe na nossa mente. Aí você pode pensar assim, não, a gente só vai entender a Deus completamente quando a gente for para o céu e para a nova terra, certo? Errado. Porque, como eu disse para vocês semana passada, é impossível você entender completamente uma coisa infinita. Deus é infinito. E quando você pensa que já descobriu tudo sobre Deus, você descobre que tem mais uma infinidade de coisas para frente. Então, como é que a gente vai estudar a Trindade se a gente não consegue entender a Deus? Nós vamos estudar o que a Bíblia revela. Eu falei para vocês, inclusive semana passada, que a gente só conhece de Deus o que Deus revelou dele. E sobre a Trindade é isso mesmo. Então, veja, não vamos com a expectativa errada para a Bíblia. Quando a gente vai com a expectativa errada, a gente se decepciona com qualquer coisa da vida, né? As nossas decepções sempre são frutos das nossas expectativas erradas. Então, nós vamos hoje descobrir como a Bíblia revela a Deus. E veja, tem mais uma coisa que eu quero falar. A Bíblia não se preocupa em explicar Deus. Por quê? Porque a Bíblia já parte do pressuposto de que Deus existe. Você não vai encontrar na Bíblia um tratado sobre a teodiceia de Deus, por exemplo, né? Que é ali um estudo sobre Deus e a sua justiça, ou sobre Deus e o problema do mal. Você não vai encontrar um capítulo onde o apóstolo Paulo tenta explicar o problema do mal. Por quê? Porque a Bíblia já parte do pressuposto de que Deus é Deus e existe. Mas a gente tem alguns elementos na Bíblia para a gente conseguir entender melhor a Deus. Então, nós vamos estudar essa questão da Trindade. E a gente pode resumir esse assunto da Trindade nessa frase. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Você já percebeu que nessa frase aqui tem um monte de coisa que a gente diz assim, como assim? Uma unidade de 3? Né? A gente pode dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se casam, eles passam a ser uma só carne. A mesma palavra que a Bíblia usa no hebraico para uma só carne,
ela usa para Deus, para a união de Deus. Então veja, você e sua esposa, você e seu marido, são duas pessoas distintas, mas quando se casam, viram uma só carne, em propósito, em pensamento, embora continue com a sua individualidade. Deus é mais ou menos assim. A gente pode usar o casal como uma metáfora aí, mas lógico que não é uma metáfora perfeita. Mas Deus é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente crê em 3 deuses, certo ou errado? Não, a gente não crê em 3 deuses. A gente crê em um Deus formado por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, ele é infinito e acima da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua auto-revelação. A gente só conhece de Deus o que Ele quis que a gente conhecesse. O restante a gente vai ter uma eternidade toda para estudar depois da salvação. E não podemos compreender absolutamente a Deus por nossa sabedoria. Necessitamos de sua revelação para que se torne conhecido a nós. Muito bem, qual é a revelação de Deus? Nós estudamos semana passada que existem 2 grupos de revelação de Deus. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, a natureza, a nossa consciência, a história. E a revelação especial de Deus é Jesus Cristo e a sua palavra. Então, quando a gente quer conhecer alguma coisa mais profunda a respeito de Deus, nós temos que vir aqui na palavra de Deus e estudar sobre Ele, especialmente sobre Jesus, né? Porque Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus, ele é a revelação especial da divindade. Você quer saber como é Deus? Então, estuda a vida de Jesus Cristo. Dá para saber mais ou menos como é Deus. Muito bem, então vamos começar lendo 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 20. Se você puder abrir sua Bíblia, mas eu vou colocar aqui na tela também, você de casa, a tela vai ficar cheia, né, com o texto bíblico, mas eu recomendo que você confira na sua Bíblia. Vai que eu coloquei um texto bíblico com uma palavrinha diferente aqui na tela e você vai ser enganado. Não, estou brincando, não vou fazer isso. Mas eu estou dizendo que você não pode confiar em homens. Nem em mim. Isso, você não deve confiar nem em mim, você deve confiar na Bíblia. E se eu, o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso, o seu apóstolo, qualquer pessoa, se nós falarmos qualquer coisa diferente do que está nesse livro, em quem você tem que confiar? Na Bíblia, ok? Então, eu vou colocar o texto bíblico na tela, mas se você puder, vai acompanhando na Bíblia também para você conferir, tá bom? Olha o que aqui diz 1 João, capítulo 5, 18 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque João, o discípulo amado, está dizendo que nós só conseguiremos entender a Deus se nós conseguirmos entender Jesus Cristo, seu Filho. Então, Jesus, ele traz um conhecimento a respeito da divindade que nós não teríamos se ele não tivesse vindo. É como se Jesus fosse o descortinar da divindade para os seres humanos. É lógico que no Antigo Testamento nós temos várias características de Deus, mas quando Jesus vem, nós vemos nele as características da divindade. Então, por isso que João está dizendo aqui, que quando o Filho vem, ele nos dá um entendimento para que a gente possa reconhecer o verdadeiro. E quem é o verdadeiro? É ele mesmo, tá bom? A gente nunca viu o Pai, a gente nunca viu o Espírito Santo, embora a Bíblia tenha descrição deles, né? A gente vai ter um episódio sobre o Espírito Santo, se eu não me engano, daqui a 2 semanas, e a gente vai ver as características do Espírito Santo como sendo uma pessoa. Mas a gente nunca viu o Espírito Santo, a gente nunca viu o Pai, mas Jesus a gente viu. E ele revelou a divindade para nós. Então, é importante conhecer Jesus. João 17,3 diz assim, aqui é na oração sacerdotal de Jesus, né? Você quer abrir sua Bíblia? Te dá um tempinho, vai lá. João capítulo 17,
versículo 3. Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, e na oração sacerdotal ele diz algumas coisas que são interessantes sobre a divindade. Uma delas é essa aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há duas coisas que eu quero destacar nesse texto bíblico. A primeira é a seguinte: a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Lembre-se que Jesus está fazendo uma oração aqui, né? Ele está falando com quem? Com o Pai. E aqui já tem uma evidência da Trindade, ok? Porque o que é a Trindade? É saber que o nosso Deus é composto por 3 pessoas. E algumas pessoas são contra esse ensino, né? Você vai encontrar ao longo da história do cristianismo pessoas que são antitrinitarianos, ou seja, que acham que essa história de que Deus é trino não é verdadeira. Mas vejam aqui, nessa oração, antes de destacar as duas coisas que eu queria, Jesus está fazendo oração. E ele está falando com outra pessoa da divindade, com o Pai. Se a divindade não é plural, ou seja, se a divindade não é composta por mais de uma pessoa, a gente pergunta: com quem Jesus está falando aqui, pelo amor de Deus? Se não existe mais de uma pessoa na divindade, Jesus está sofrendo de esquizofrenia aqui, porque ele está falando com ele mesmo. Porque os antitrinitarianos dizem assim: não, Jesus é Deus encarnado, então não tem mais de uma pessoa, só tem uma pessoa na divindade. Mas percebam que aqui Jesus está fazendo oração, e se você ler todo o capítulo 17, é uma oração de Jesus, e ele está falando com o Pai. Aqui nós já temos uma evidência de que Jesus está falando com outra pessoa da divindade. E eu não sei se eu coloquei esse texto, mas eu quero ler com vocês. Se eu tiver colocado nos slides, depois a gente passa por ele. Mas eu quero que você vá comigo em 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Paulo está encerrando a sua carta aos Coríntios, a segunda carta, e ele dá a sua bênção. Olha como é que ele dá a bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Os 3 estão aqui, você percebe? Aqui, ó, o Paulo está falando assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, algumas versões trazem até o Pai, e a comunhão do Espírito. Então você tem aqui 3 pessoas, claramente, tem outros textos que nós vamos ler, onde tem 3 pessoas bem claras. Pode falar, Luana. Pastor, quando a gente vai para Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que eu posso caracterizar como corpo, alma e espírito, partindo de Jesus, um corpo, o Espírito Santo e Deus como a alma? Eu acho que é dúvida que vem de mim mesmo, né? Que talvez ali estudando sozinha eu não consigo achar uma resposta. Eu acho que, na verdade, quanto mais você estuda a palavra, eu acho que mais dúvida vai surgindo e mais você quer se aprofundar, né? Pelo menos é no meu caso. Então, a minha expectativa é realmente de mergulhar na palavra e sair daqui tendo mais uma direção, assim, de como estudar, de como proceder. Veja, não seria adequado com a Bíblia, porque tanto o Pai quanto o Espírito, a gente vê como tendo corpo também. Não são seres imateriais. E eu falei para vocês que ia falar desse texto lá do Espírito Santo, mas já que você tocou no ponto, eu vou tocar aqui. Vamos lá para Ezequiel capítulo 8. Só para a gente ver uma coisa aqui interessante. Ezequiel capítulo 8. Esse texto que você citou, enquanto vocês encontram, Ezequiel 8, tá? Você de casa também abre lá. Esse texto que você citou é interessante porque Deus está no processo de criação, né? E ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, é o Criador, naquela ocasião o próprio Cristo, né? Porque Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o agente da criação, ele está criando. Ele está conversando com outros seres divinos para dizer: façamos a nossa imagem. E a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Então, Jesus está conversando com o Pai e o Espírito para dizer: façamos o homem à nossa imagem. É mais uma evidência de que é plural. Mas por que não pode ser assim, um espírito, uma coisa imaterial, a mente? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o Espírito Santo é um ser etéreo, assim, um negócio que sem forma, não é? um poder, uma coisa que emana de Deus. Mas em Ezequiel capítulo 8 fala que o Espírito Santo tem forma.
Vamos ler esse texto. Ezequiel capítulo 8 diz assim: No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem. Está escrito aí na Bíblia de vocês? Na sua de casa está escrito assim também? A figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como o resplendor do metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos do meu cabelo. O Espírito me levantou. Quem me levantou? O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Você percebe que o texto está falando do Espírito? Ele diz que o Espírito levantou ele. E o Espírito tinha forma de quê? De homem. Então, aquela ideia de que o Espírito é um ser, assim, sei lá, um vento, um poder que sai de Deus, ela não é bíblica. Nós vamos ter um episódio só sobre o Espírito Santo. E a gente vai ver que o Espírito Santo tem características de homem, de pessoa. Então, o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. E esse texto aqui nos diz que o Espírito, inclusive, tem um formato de homem. Ele não viu muito bem, mas o formato era de uma pessoa. Então, a gente precisa saber que a Bíblia, a Trindade, não é uma pessoa com 2 poderes, uma pessoa com 2 espíritos. São 3 pessoas que se apresentam na Bíblia assim e que formam o nosso Deus. Eu repito, a gente vai entender tudo sobre isso? Não vai. Mas a gente precisa aceitar o que a Bíblia diz. Antes da gente continuar o nosso tema, eu quero oferecer para você esse guia de estudos da Bíblia, que é a revista Esperança Eu Creio. Ela traz vários temas de estudo bíblico para você estudar com muita calma, né? Você vai ter aqui temas sobre a palavra de Deus, sobre salvação, sobre a graça de Cristo, como é que Ele atua na nossa vida, a lei de Deus. E nesse guia de estudos, você vai ter os textos bíblicos e a explicação dos textos bíblicos para que você possa estudar com muita calma. Esse material a gente envia para a sua casa para que realmente você tenha ali aquele tempo de tranquilidade, depois do trabalho, antes do trabalho, a hora que você escolher, para você abrir a revista e estudá-la com muita calma, aqui dar as respostas. Enfim, esse material foi preparado com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo e ele pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e até o envio para a sua casa. A única coisa que você precisa fazer é pedir. E não é pegadinha, tá certo? Se você pedir, vai chegar na sua casa, porque já chegou na casa de milhares de pessoas. Você entra agora no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Você vai encontrar os outros também que a Novo Tempo tem. Você clica na imagem dele, vai abrir um formulário para você colocar os seus dados, aqueles que são necessários para a gente te enviar o guia de estudo da Bíblia. E aí, em alguns dias, chega pelos correios na sua casa e você pode estudar a Bíblia com calma, aí no conforto do seu lar. Muito bem, vamos continuar nosso estudo. Tinha 2 pessoas que queriam perguntar, acho que Wilson, meu Deus, eu vou acertar até o final do programa, certo? Wilson, vai lá. Então, eu vi um texto, eu vou citar aqui, mas eu não tenho certeza se eu estou correto, porque eu não dei muita atenção a ele, mas como está falando da Trindade, veio à mente ele. Sim. É um texto que Cristo afirma que enquanto ele não subisse ao céu, ele não poderia enviar o Espírito Santo. Mas, João 16. É João 16, né? João 16. Então eu estou correto. Mas aí a pergunta é, o Espírito não estava com ele? Ele precisaria subir ao céu para depois enviar? Olha, esse texto de Jesus está ali em João 16. Quando Jesus fala de enviar o Espírito Santo, ele está pensando num pano de fundo maior da Bíblia. A Bíblia toda, ela tem um pano de fundo que é a doutrina do santuário. E como é que acontecia a doutrina do santuário? Como é que acontecia o ritual do santuário? Quando no santuário do Antigo Testamento o sacerdote era ungido, descia o óleo, lá no Salmo 113 a gente fala como é bom que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce pela barba de Arão.
aquele é um símbolo do que acontecia nos rituais do santuário. O sacerdote era ungido e o óleo descia pela barba dele. Jesus está dizendo assim, quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Porque quando Jesus subiu, lá em Atos capítulo 1, ele foi ungido no céu como o nosso sumo sacerdote. Naquele momento como nosso sacerdote e um pouco depois como sumo sacerdote. Então, quando ele foi ungido, simbolicamente, o óleo do Espírito desceu pela barba dele e caiu para a terra. Por que o Espírito Santo é derramado no Pentecostes 10 dias depois que Jesus subiu? Vocês já pensaram nisso? É que o Pentecostes fazia 50 dias da Páscoa. Da Páscoa. Vocês lembram? Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, subiu e 10 dias depois o Espírito Santo desceu. Porque era exatamente assim que prefiguravam as festas do Antigo Testamento. Tinha a Páscoa, que era a morte do Cordeiro, e 50 dias depois a festa do Pentecostes. Jesus morreu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? João Batista falou. Então, 50 dias depois que Jesus morreu, o Espírito Santo foi enviado em profusão. Quando você diz que o Espírito Santo já estava com ele, estava sim. Durante todo o seu ministério, Jesus teve a ajuda do Espírito Santo. Mas naquele momento é como se Jesus dissesse assim, o meu ministério na terra acabou, agora é a vez do Espírito agir na terra. Então é por isso que ele diz que vai enviar. Mas tem todo um pano de fundo da doutrina do santuário, que a gente não tem como estudar agora por causa do nosso tempo, mas o Espírito desce 50 dias depois da morte de Jesus para cumprir os rituais do Antigo Testamento. Por isso que ele só desce naquele momento. É como a gente chama de dispensação do Espírito, porque a partir daquele momento você vai ver o Espírito agindo com mais força na vida de Paulo, de Pedro, de João. Ele é que dá o crescimento da igreja, né? Celino. Pastor, eu entendo, né, que o Espírito Santo ele não é uma energia ou qualquer outra coisa. Uhum. E assim, aqui em Lucas 3:21 fala que no momento do batismo de Jesus ele desceu em forma corpórea de uma pomba. E já que ele não é um ser, ele é um ser corpóreo, por que ele voltou? Ele apareceu, né, para Jesus em forma de uma pomba, de um animal, e não na forma que realmente ele Veja, é. A pomba tem uma simbologia na Bíblia, né? Inclusive, a pomba ela foi um dos símbolos do Espírito Santo, símbolos do cristianismo no início da história do cristianismo. Então, naquele momento, para simbolizar para que todo um simbolismo do Antigo Testamento pudesse se cumprir naquele momento, o Espírito Santo escolhe descer como pomba. Veja, ele poderia ter escolhido descer como um ser humano? Poderia ter escolhido. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem autonomia de escolher como ele vai agir. Então, se você me disser assim, mostre um texto bíblico que explique por que o Espírito Santo desceu como pomba. Esse texto não existe. Mas há um texto que diz que o Espírito Santo tem autonomia de escolher como ele vai fazer. E ele escolheu descer como pomba. Eu falei para vocês na semana passada. A Bíblia não explica. Então eu me privo de não me explicar também, porque se eu for explicar pode ser que eu me complique. Então a Bíblia só diz, ele desceu como pomba. Por que ele fez isso? Bem, eu não conheço um texto bíblico que explique isso. Tá bom? Alguém pegou o microfone? Não? Então vamos lá. Vamos continuar aqui estudando sobre a Trindade. Existem duas principais evidências sobre a existência de Deus. As evidências da criação e as evidências da Escritura. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha para a criação, a gente percebe que há um Deus. Aqui no Salmo 19, 1 e 2 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, o texto do Salmo 19 está dizendo que quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que há um Deus. Aqui em Romanos 1:20 fala uma coisa semelhante, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Para explicar esses textos, eu vou contar para vocês rapidinho a história de um homem, de um filósofo que eu gosto muito, chama-se Antony Flew. Ele foi um grande filósofo do século XX e por mais de 50 anos ele foi um ateu convicto, né?
Eu gosto de dizer que ele era um ateu evangelista, porque ele não era só ateu, mas ele queria tornar as outras pessoas ateias também. Ele tem muitos textos sobre ateísmo. Depois de 50 anos de profissão como um ateu convicto, ele começou a entrar em contato com o que a gente chama de ajuste fino do universo. Ele começou a estudar a ciência, a biologia, a astronomia e tal, e ele começou a perceber que o universo tem as condições exatas para que exista vida. Por exemplo, se a gravidade fosse alterada só um pouquinho, não existiria vida na Terra. Se o Sol estivesse só um pouquinho mais perto ou mais longe da Terra, não existiria vida na Terra. Enfim, as condições para que existisse vida existem e não pode ser por acaso. Aí o Antônio Flew disse assim, não, é ilógico, é irracional dizer que todas essas condições aconteceram por acaso. Tem que existir um Deus, uma inteligência por trás disso. Veja, se você viaja num ônibus espacial e lá na atmosfera, lá no céu, você encontra um outro ônibus espacial. Você está lá pela janela do ônibus espacial, nem sei se é possível isso, né, mas eu estou criando aqui. Pela janela do ônibus espacial, você vê um outro ônibus espacial passando. Você tem coragem de dizer assim, nossa, que coincidência aquele ônibus ali, né? Eu acho que ele aconteceu por acaso ao longo de milhões de anos. Ninguém vai dizer isso. Vai dizer assim, não, se tem aquilo ali no céu, é porque alguém criou. Aí como é que a gente olha para a Terra e diz assim, não, tem toda essa Terra, todo esse universo complexo do jeito que é, com todos os ajustes finos para que existisse, e a gente diz assim, é coincidência. É coincidência que o oxigênio exista, que a gente tem as condições de vida que existem, que a água, que o hidrogênio, que tudo exista na medida certa, é coincidência. É muita fé, né? Tem um livro que eu gosto que diz assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque tem que ter muita fé para você acreditar que tudo o que existe no universo foi pura coincidência, né? Então, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que há um Deus. Então, essa é uma evidência da existência de Deus. Há uma outra que é das Escrituras, que a gente vai estudar quando a gente voltar do intervalo. Então, não sai daí, toma aquela água rapidinho e a gente volta já já. É um assunto difícil ainda, né? Vamos ver, a gente... a questão do tempo que Jesus viveu aqui, a gente percebe claramente, em alguns momentos, ele se colocando como Deus, alguém, né? Vamos dizer, na sua infinita sabedoria, e também vivendo como um homem, para que aquilo ele pudesse trazer aí a exemplo. Uma oportunidade para a gente aprender mais, ainda mais essa questão sobre a trindade de Deus, que muitas vezes a gente tem tantas dúvidas escondidas, muitas vezes a gente não tem oportunidade de com quem conversar, com quem esclarecer. E o complemento do Espírito Santo, isso é uma coisa que me causa aí ao mesmo tempo uma curiosidade, e ao mesmo tempo, em alguns momentos na vida, você fala, nossa, hoje eu me sinto cheio do Espírito Santo. Então, eu creio muito nessa trindade. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero começar esse segundo bloco oferecendo para você mais uma vez esse guia de estudos da Bíblia. É o guia de estudos Eu Creio. E por que eu insisto em oferecer esse guia de estudos da Bíblia? É porque com ele você vai conseguir estudar alguns dos temas que nós estamos falando aqui com mais calma, né? Analisando o texto bíblico. Eu sei que às vezes eu passo rápido aqui pelos assuntos, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas aqui você vai poder abrir sua revista no seu tempo, conferir o texto bíblico, e ela vai para sua casa sem custo. Eu não estou vendendo isso aqui não, gente. Os Anjos da Esperança já pagaram essa revista. Você só precisa pedir. Entra agora no site novotempo.com/escola bíblica ou manda um recadinho para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e a gente vai explicar para você como você vai pedir. Você também pode ligar para a gente. Aí nossa equipe de atendimento está desde as 7h30 da manhã até 11h30 da noite no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e você pode também pedir pelo telefone o seu guia de estudos. Vamos continuar? A gente parou falando sobre as evidências
das evidências da natureza, agora vamos para as evidências escriturísticas, né? Mas eu vi que você está com o microfone aí, pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de insistir no Claro. assunto lá do Espírito Santo. Uhum. Há um texto que fala que Cristo não batizava. Uhum. E será que é porque não tinha se cumprido ainda o propósito dele na terra? Precisaria subir ao céu para depois batizar com o Espírito Santo? Você fala não batizava nas águas ou não batizava com o Espírito? Com o Espírito Santo, porque Cristo não batizava. Há um texto que afirma que Cristo não batizava nem nas águas as pessoas e nem com o Espírito Santo. Ele só passou a batizar depois do Pentecoste. Isso. Vamos aqui para um texto bíblico. É Atos, capítulo 1. Não, Atos 1 não. João, capítulo 20, aqui no versículo 20. Vamos começar a ler daqui. Ó. João, capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: E dizendo isso, que está falando de Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, antes de subir ao céu, tá bom? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e lhe disseram, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Você percebe que Jesus soprou o Espírito sobre eles? Então, sim, Jesus concedeu o batismo do Espírito Santo antes de ascender aos céus. A Bíblia diz que Jesus nunca batizou nas águas, mas ele batizou os discípulos com o Espírito Santo aqui em João capítulo 20, antes dele ir para o céu. Então, Jesus ele teve uma relação com o Espírito Santo muito forte. Inclusive, nesse momento, ele faz com que os discípulos recebam o Espírito Santo. Então, quando o texto bíblico diz que ele não batizava, está se referindo especialmente a não batizava o batismo das águas. Por quê? Porque ele delegou essa função para os seus discípulos. Os discípulos faziam os batismos. Você imagina a concorrência para ser batizado por Jesus se ele fizesse batismo, né? Então, os discípulos faziam os batismos, mas ele sim batizava com o Espírito Santo. E aqui em João 20 a gente viu isso, né? Pastor, uma dúvida que eu tenho, algumas denominações protestantes, cristãs, elas acreditam na predestinação. Eu já ouvi até dizer em algumas igrejas que a gente não precisa fazer campanhas missionárias, de evangelização, porque aqueles que foram predestinados para a salvação, uma hora da vida eles vão aparecer na igreja. Mas como que fica isso? Então, se Deus escolheu a pessoa para ser salva, e nós precisamos, por outro lado, interceder por essas pessoas para que o Espírito Santo haja na vida delas, para que elas aceitem Jesus Cristo. Como que fica? Veja, a questão da predestinação ela é muito complicada de combinar com o texto bíblico, né? Inclusive, eu indico para vocês, eu vou responder aqui em 3 minutos, mas eu gravei um programa inteiro sobre essa questão da predestinação. Está na série Crenças Populares, né, diretor? Eu acho que está na série Crenças Populares, está lá no YouTube, é youtube.com/Bíblia Fácil. Qual é o episódio lá, você lembra, diretor? Enfim, a gente não lembra bem, mas você procura lá na série toda, tem uma série só sobre predestinação. Mas veja, a Bíblia toda ela fala de escolhas. E é uma vez salvo, salvo para sempre, nesse episódio lá, tá bom? No YouTube. Bem, veja, você tocou num ponto interessante. Se nós estamos predestinados a sermos salvos, por que Jesus mandou a gente pregar o Evangelho? Veja, se já está determinado, não tem sentido a gente pregar o Evangelho. E aí eu quero ler 1 ou 2 textos com vocês aqui. Deixa eu tentar encontrar aqui. Vamos lá, acho que é Deuteronômio capítulo 30. Quando Moisés está pregando e ele manda o povo escolher. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Daqui, exatamente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Olha o que diz aqui. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. Aí lá no versículo 20 ele diz assim, no final, escolham a vida
para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Essa ênfase de escolher a vida ou escolher a morte, ela é dada em toda a Bíblia. Aí eu vou com vocês lá para João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto você sabe de cor, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na Bíblia, todas as pessoas que creem em Jesus podem ser salvas, não quem ele escolheu ou deixou de escolher. E aí eu volto para aquele ponto. Se já está escolhido quem vai se salvar ou quem vai se perder, a gente senta em casa e não prega mais o Evangelho. Mas Jesus falou em Mateus 14, olha aqui, ó, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Ele diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o fim só virá quando o Evangelho for pregado para todo mundo. Mas qual é o sentido de pregar o Evangelho para todo mundo, se Deus já sabe quem vai se salvar ou quem vai se perder? Então, como eu disse para vocês, eu preciso responder em 3 minutos. Indico esse programa que eu gravei lá eu falo de vários textos que a Bíblia diz, escolha, depende da sua escolha, para você perceber que na Bíblia não há predestinação absoluta. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, que as pessoas são predestinadas, ele diz assim, são predestinadas a serem filhos de Deus. Então a predestinação é para todos, todos foram predestinados a serem filhos de Deus, mas eu posso escolher não ser. E aí João, na sua primeira carta, diz assim, que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. E quem são os filhos do diabo? São aqueles que escolheram se afastar de Deus. Então, o que eu posso dizer para você é que a predestinação absoluta não é bíblica. Não combina com o texto bíblico. Edson. Pastor, seria até complicado na nossa mente finita humana, né? A gente está imaginando, poxa, será que eu fui escolhido ou não fui escolhido? Será que eu vou ser salvo? A gente não quer ter a certeza disso. Uhum. E a gente pegando, né, a questão da missão de Cristo, né? Se todos nós estávamos condenados e a morte seria o nosso salário, como diz o texto, esse texto que a gente lê de João 3, a gente fica no 16, mas a gente tinha que ler o 17. Sim. O 17 vai falar que Deus veio para salvar, para que nenhum de nós fôssemos condenados através de Cristo Jesus. Exatamente. Então, quer dizer, é uma decisão nossa. Passa pela nossa decisão. Eu creio que passa por uma desculpa que o ser humano inconscientemente cria, né, dentro dele mesmo, e jogando uma culpa de uma não salvação para Deus, né, que na realidade não existe. Foi ele que escolheu que eu não vou me salvar, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, as evidências das Escrituras, né? A Bíblia, como eu disse para vocês, não prova a existência de Deus. Por quê? Ela simplesmente assume que Deus existe. Você não vai encontrar no texto bíblico um tratado sobre a existência de Deus. Por quê? Porque os autores bíblicos já criam que ele existia. A Bíblia não foi feita para ser um livro de apologética da existência de Deus, ou seja, Paulo se preocupou que, puxa vida, lá no século 21 vai ter um monte de gente relativista, então preciso explicar aqui por que Deus existe, como a gente prova a existência de Deus. Não existe isso na Bíblia. Para os autores bíblicos, Deus já existe. E eles partem desse pressuposto, tá bom? Mas há suficientes evidências da existência de Deus para convencer todo aquele que, de maneira séria, busca descobrir a verdade sobre ele. Contudo, a fé é um pré-requisito. Ela não é cega, está amparada na palavra de Deus. Muito bem, agora vamos estudar um pouquinho sobre esse Deus que é triuno, né? O nosso tema de hoje, não vamos esquecer do nosso tema de hoje, né? É sobre a Trindade. Então, a Bíblia revela as qualidades essenciais de Deus ao apresentar seus nomes, suas atividades e seus atributos. Vamos tentar descobrir essas 3 coisas na Bíblia: os nomes de Deus, as atividades e os atributos de Deus. Começar pelos nomes, tá certo? A Bíblia tem os nomes de Deus como qualidades de Deus. A gente não sabe exatamente qual é o nome de Deus. A gente chama de Deus, mas a gente não sabe se Deus tem um nome específico. Na Bíblia a gente encontra alguns nomes. Por exemplo, aqui no Salmo 111, 9. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Então, no Salmo 111, como é que a gente chama Deus? Santo e tremendo. Santo e tremendo. Agora veja uma coisa, na Bíblia,
o nome está relacionado com o caráter da pessoa. Lembra de Jacó? Jacó significava o enganador, né? Quando ele foi transformado, ele passou a ser chamado de Israel, que era o príncipe. Então, na Bíblia, o nome está ligado ao caráter da pessoa. Então, você vai ver que os nomes de Deus sempre estão ligados ao caráter dele. Nesse caso aqui, santo e tremendo é o seu nome. Mas aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos outro nome de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o nome de Deus ali? No hebraico é Elohim. E é interessante, porque quando você estudar hebraico, você vai ver que essa terminação IM sempre é plural. Então, no começo, no primeiro versículo da Bíblia está escrito lá, no princípio criou, e aí se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria deuses, o céu e a terra. Mas nós não cremos em vários deuses, nós cremos em um Deus que é plural. No primeiro versículo da Bíblia você já tem o nome de Deus no plural, indicando que ele é mais de um. E Elohim também significa um Deus que é todo-poderoso. Vamos para mais aqui, ó. Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força. A palavra Senhor aqui é Yahvé, tá? Que significa um Deus autoexistente, um Deus de graça. Vamos continuar. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Qual é o nome do Senhor aqui? No hebraico é Adonai. E Adonai retrata Deus como legislador todo-poderoso. E dependendo do contexto, você vai encontrar, por exemplo, El Shaddai. Já ouviram El Shaddai? El Shaddai é o Senhor dos Exércitos. Geralmente, El Shaddai aparece no contexto que Deus está em guerra contra o mal, ou o povo de Deus está em guerra contra outro povo. Por quê? Porque é o Senhor dos Exércitos. O nome de Deus sempre está relacionado com o seu caráter. Agora vamos para as atividades de Deus. Olha, Deus começa a Bíblia sendo um criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa característica da criação de Deus, ela é fundamental para o cristianismo. Né? Nós vamos ter um programa sobre a criação, vocês vão perceber que se nós não considerarmos os 11 primeiros capítulos da Bíblia como literais, o cristianismo vai para o chão. Não existe cristianismo sem Gênesis como sendo literal. Tá? Então, Deus é criador. Deus é sustentador do mundo, Hebreus 1:3. Ele, falando sobre Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui tem mais uma evidência da Trindade. Porque Jesus está sentado à direita de quem? Se existisse só um Deus. Já pensou nisso? A Bíblia diz que ele subiu ao céu e sentou à direita do Pai. Ora, pelo menos dois estão ali, né? E cadê o Espírito Santo? Quando Jesus é entronizado no céu, cadê o Espírito Santo? Aqui na terra fazendo o trabalho dele. Tá bom? Então, vamos lá. Deus é redentor e salvador, Deuteronômio 5:6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Você vai encontrar essa mesma frase em Êxodo capítulo 20, versículo 1. No prelúdio ali dos 10 mandamentos. Porque Deus está dizendo que ele é redentor, ele salvou. E depois ele pede os mandamentos. É interessante isso. Antes de Deus dizer assim, não tem outros deuses diante de mim, ele diz, eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Ou seja, antes de Deus pedir a fidelidade aos mandamentos, ele diz, eu já te ofereci graça, eu já te ofereci salvação. E porque você recebeu essas coisas de mim, agora eu vou te pedir algumas coisas. Deus é digno de adoração. Lá em Apocalipse 14:7 diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é digno de adoração. Ele também é um Deus
eterno, imortal, invisível e único. Eu amo esse texto bíblico. Ele é lindo, assim, é uma poesia quase. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que todas essas características aqui dizem respeito aos três. O Pai, o Filho e o Espírito, os três são eternos, imortais, invisíveis e se mostram quando querem, único, recebem glória e recebem honra. Então, esse tema da Trindade está presente em toda a Bíblia, ok? E nós podemos, e tem os atributos de Deus, e eu quero encerrar o nosso estudo de hoje falando sobre os atributos de Deus. Porque Deus tem atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Como assim? Eu ia colocar aqui, mas eu vou adiantar porque o nosso tempo já encerrou. O que é um atributo comunicável? São coisas que Deus tem e que nós podemos ter também. Amor, paciência, Deus é misericordioso. E tudo isso Ele comunica para nós. Nós podemos receber de Deus esse amor para dar para os outros. Podemos receber de Deus a paciência para dar para os outros. Mas tem atributos incomunicáveis, coisas que Deus tem e que nós não podemos ter. Imortalidade, onisciência, onipresença, onipotência. Então, essas coisas são de Deus e Ele não consegue comunicar para nós. Por quê? Porque nós somos finitos. E você já percebeu que estudar a Bíblia é empolgante, né? E a gente vai entrando no estudo e a gente vai descobrindo mais coisas. E veja, eu olho para o Bíblia Fácil como um start do seu estudo bíblico. Porque você está em casa aí dizendo assim, mas pastor, eu queria que o senhor tivesse se aprofundado naquele tema, o senhor passou tão rápido. Pastor, eu queria perguntar uma coisa, mas eu não consigo. Veja, o Bíblia Fácil é um start para você perceber que a Bíblia tem muita coisa para te falar. E sobre esse Deus triuno, o que ela tem para falar? O que a Bíblia diz é o seguinte, que as três pessoas da divindade estão trabalhando fortemente para que você seja salvo. Estão fazendo um apelo ao seu coração. E eu convido você a aceitar esse apelo, enquanto você ouve esse hino. Sei que existe ainda um lugar ao sol, um lugar aconchegante de um bem-estar apaixonante para eu estar. Sei que existem diversas pedras no caminho e muralhas impedindo a passagem para que eu possa lá chegar e consiga encontrar o mais perfeito e salutar lugar. No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Eu encontro
esse espaço, nesse meu esconderijo, aonde em crise me dirijo, pra sós ficar. Para o meu caminho e me torno então mais forte, mais seguro. Já não penso em desistir da vontade de seguir. O que mais poderia eu querer? No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. Não, o coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe teu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece, ele te envolve, ele te acolhe, ele te faz bem. No coração do Pai existe teu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Que mensagem linda, né? O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. É para isso que Deus, na sua triunidade, trabalha. Para que aquelas pessoas que se afastaram dele possam voltar. E eu quero reler o texto que eu já li aqui durante o programa. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção de Paulo. E ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Isso é que eu desejo para você também e para mim. Sabe, que todo dia a gente se encontre com a graça de Jesus Cristo, que nos salva. Que a gente se lembre do amor do Pai, que deu seu único Filho para morrer por nós. E que o Espírito Santo nos dê comunhão com Deus. Para você também de casa. E eu quero orar para que essa bênção recaia sobre a nossa vida hoje, agora. Pode orar comigo? Senhor, nos dá, Pai, a graça de Jesus, o teu amor, a comunhão do Espírito, para que a gente possa viver em uma vida de comunhão contigo até o dia de encontrar com o Senhor pessoalmente. Nós cremos, Senhor Deus, o nosso Deus triuno, e agradecemos por trabalhar para a nossa salvação. Fazemos tudo isso em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Assim, eu perdi minha mãe há 30 anos atrás, então eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei mais de 10 anos sem pisar na igreja. Então, assim, eu estou sendo trazida de volta para Deus. E Ele está sabendo me conduzir no meu tempo, né? Eu creio que eu tenho uma fé, assim, já estruturada. Mas eu acredito que, através do tema, eu vá cada dia mais firmar a minha fé. E eu vou conseguir visualizar mais, como se eu conseguisse, de ponta a ponta, contextualizar a Bíblia.
que o meu intuito, na verdade, é que as pessoas conheçam o Senhor da mesma forma que eu conheci, né? Então, essa é a expectativa, assim, de poder aprender aqui para poder levar para fora também. Às vezes a gente tem algumas dúvidas que muitas vezes no culto de domingo, às vezes não é possível, né? A gente está tirando, esclarecendo algumas dúvidas. Então, através do programa, o aprendizado é muito grande, né? Então, poder estar vivenciando isso aqui hoje é uma alegria, uma bênção de Deus na minha vida mesmo. Eu, na verdade, em tudo na vida, sempre me coloco como um eterno aprendiz. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito para estudar a Bíblia. E aqui, para mim, tem sido uma oportunidade de um aprofundamento. A expectativa é aprender mais.